Eu estou com algo do meu coração aqui que está em Jó. Rian, tá bom, Rian? Está em Jó, capítulo de número 21. 21 é 22. Acho que é 22, versículo 21. Deixa eu ver. Deixa eu conferir. Estou com saudade de você pregando, né, moço? Amanhã em Pirapó? Até o povo lá em Pirapó está também. Pastor, ele tirou uns dias de férias. Irmã Carol, ele tirou uns dias de férias. Eu acho que amanhã eu vou te deixar na sede e vou levar a irmã Carol lá no Marrafão. Hã? Não. Jó capítulo 22, versículo 21. Nós vamos usar uma Bíblia aqui, tem uns comentários. Eu nunca prego com essa Bíblia. É uma Bíblia comentada pelo Jimmy Swaggart, pastor Jimmy Swaggart. Bíblia de Estudo do Expositor. É fantástica, fora de série. Mas eu sempre prego, não sei nem se eu vou conseguir usar ela, porque às vezes Deus me tira da Bíblia. Mas se eu conseguir, eu vou usar alguns comentários dele aqui, porque eu achei muito interessante. Eu já preguei algumas vezes em alguns lugares essa mensagem, mas nunca usei esses comentários. E Jó 22, versículo 21, diz assim. Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou ler o 28 só com vocês. E depois eu vou fazer aqui um sermão, vou discorrendo em cima do texto, fazer uma ministração. Olha o que diz nessa tradução, revista corrigida. Determinando tu algum negócio, seja firme, ou ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Gustavo, agora depois que você falou, eu estou vendo, você determinou algo diante de Deus, foi firme no que determinou, Deus deu 9 dias para você mudar de ideia e ter saído de lá do hospital desviado, porque o menino já estava curado, mas você manteve a tua posição. Isso aí vai ter um benefício muito grande. Olha bem o texto. E esse texto entrou no meu coração à tarde, que eu convidei a irmã Edna para vir comigo, e ela falou, não vou não. Falei, como que você não vai? Vou sozinho para a igreja, você não vai comigo lá em Prudente hoje? Não vou não. Aí eu falei, vamos, você prega a mensagem de domingo. Ela pregou muito bem domingo lá. Aí ela falou para mim assim, não vou não. E aquilo me deu Aí na hora que eu entrei no meu quarto, falei com Deus, falei, Senhor, me dá uma palavra para essa noite. E Deus na hora, Jó 22, 21. Eu pensei assim, não, Jó 22, 28. Eu pensei, falei, nossa, já fiz até uma campanha nesse tema. Aí eu peguei a Bíblia ali e falei, é isso aqui. Então é hoje. Deus tem algo para nós. Determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Vamos orar? Senhor, dá-nos graça, sabedoria, entendimento, inteligência para compreender a tua palavra. Que o Senhor aqui nos revele a tua vontade. E que a graça do Senhor seja conosco. E que nós possamos sair daqui com a compreensão daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Deus. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor está conosco neste lugar. E que esta noite o Senhor vai encher o nosso coração de alegria por compreender a tua vontade e o plano do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, e todos concordem dizendo amém, queridos? Olha só o que diz o texto para nós. Tem um título nessa Bíblia que nas outras que eu tenho não tem, e é diferente de uma outra que eu tenho.
mas Jó é insultado ainda mais. Esse camarada aqui do versículo do capítulo 22 é o Elifaz. Todo esse capítulo 22 é o Elifaz que fala com Jó. E no 23, Jó vai dar uma resposta a ele. E eu não sei o que Deus quer que eu pregue. Em qualquer momento Deus vai me abrir a revelação disso aqui. É o capítulo 24. Vocês que gostam de ler a Bíblia, olha a resposta de Jó para os seus amigos, entre aspas. É os amigos, entre aspas, porque esses caras não eram amigos de Jó. Eles eram amigos de Jó, o Jó está lá tudo estrupiado, os caras bateram duro em Jó. Agora, o Elifaz, olha o que ele vai dizer para o Jó. E o título aqui, dado a esse texto, é que ele é insultado por Jó ainda mais. Ou seja, Jó está sofrendo, Jó está tudo estrupiado, e o Elifaz bate com força, acusando Jó de algo que Jó não merecia. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Às vezes, irmãos, as pessoas nos acusam de algo que nós não merecemos, mas Deus está de olho em vocês, Deus está de olho em mim, Deus está de olho em nós. Presta atenção. Trava amizade com ele. Deixa eu ver nessa tradução aqui, vai ser diferente. 22, filho, 21. Porque se eu ler aqui, eu vou confundir vocês. Versículo 21, meu filho. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Olha, tudo casou aqui hoje. Parece uma coisa assim, que Deus tinha um negócio com isso. Olha a decisão do Gustavo, a paz que veio na vida deles. Imagina a situação que eles estavam, vocês não têm noção. Só quem está vivendo um momento desse, com uma criancinha desse tamanho, com um dreno no nariz, e sofrendo, e sem uma expectativa, uma esperança, né? E, como ele disse, hospitais que tinham lá em São Paulo, ele olha para a situação nossa aqui no interior e fala, meu Deus, quem tem um filho numa condição dessa, se desespera, é normal mesmo. Qualquer um de nós, nem vou dizer para você que era soberbo ou prepotência, mas qualquer um de nós entraríamos em pânico numa hora dessa, não estando firmado em Cristo. Quando a fé veio no teu coração, mudou a maneira de tratar. E olha o que ele faz, mesmo sendo um camarada bruto, estúpido, ignorante, Juliana. Olha o que ele vai dizer para Jó. Une-te a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Ou seja, se eu me unir a Deus e eu entender quem é Deus, o meu coração vai ter paz. Porque eu sei que aí eu vou ter alguém na minha vida que vai mudar a circunstância das minhas necessidades. E essas necessidades, escuta isso e presta atenção, pode ser espiritual, material, pode ser necessidade emocional ou psicológica. O camarada pode estar arrasado psicologicamente, emocionalmente, pode estar arrasado espiritualmente, pode estar arrasado materialmente, e normalmente é assim que as pessoas vão para Deus. E aí ele vai dizer, une-te, pois, a Deus e tem paz. Ou seja, unido com Deus, eu vou ter paz. Vocês são testemunha disso. Vocês sabem onde vocês passaram, o caminho que viveram e a paz que vocês têm no coração de vocês hoje. Então, aí ele vai dizer, e te sobrevirá o bem. Ou seja, eu não preciso correr atrás do bem. Eu caminho e o bem vem. Ele sobrevirá. Olha, ele vem sobre mim, ele vem sobre você. Então, no comentário que Jim Swaggart faz aqui nessa Bíblia, ele diz que ele implora a Jó agora que se arrependa. Mas Jó não precisava de arrependimento. Jó estava sendo provado por Deus na sua fé.
Jó é um camarada, olha o testemunho que Deus dá de Jó. Vamos ver aqui o testemunho? É no capítulo 1 ou no capítulo 2? Acho que é no 1 mesmo, vamos lá. Olha o testemunho que Deus dá de Jó. Deus vai falar, ele não disse que não tinha outra pessoa na terra igual Jó. Deus não falou isso. Mas olha, versículo 8. O que Deus fala para Satanás a respeito de Jó. Porque ali estava sendo travado um diálogo entre Deus e o diabo. Deus estava num diálogo com o inimigo mesmo. Tanto que hoje o inimigo não vai lá no céu mais. Porque hoje está lá o advogado dos advogados. Lá está o Senhor dos senhores. O Senhor dos senhores. O Jesus da igreja está ao lado de Deus. Então o diabo hoje não pode ir ao céu acusar cada um de nós, como ele fez com Jó. Por quê? Porque hoje diante de Deus está o homem das mãos furadas, o advogado nosso. O nosso intercessor está diante de Deus. Então o diabo não vai lá. Sabe onde ele vai? Em você, na tua casa, perturbar a tua vida, roubar a tua paz, tentar tirar os seus bens, fazer estrago na tua vida, na tua casa, ou no emprego, ou no negócio. Enfim, o diabo hoje não pode ir lá. Então ele vem aqui, na terra, contra nós. Por isso que nós devemos estar, Efésios 6, revestido da armadura de Deus. Revestido da armadura de Deus. Vestido eu estou, mas se tivesse muito frio, eu estaria com uma blusa por cima. Então eu estaria revestido contra o frio. Agora, o texto aqui vai dizer para nós, né? No versículo 8, o que Deus disse para Satanás a respeito de Jó. E disse o Senhor a Satanás, vocês leem comigo? Observaste tu, meu servo Jó? Deus faz uma pergunta para o diabo. E hoje, irmãos, o diabo não vai lá. Mas eu acredito que se ele fosse, Deus diria para ele, tem visto lá o Anderson? Tem visto lá o Leandro? Tem visto o Orson? Tem visto o Adelino? E o diabo iria nos acusar também. Mas hoje ele não pode fazer isso, porque o sangue de Cristo está sobre nós. Agora, sabe o que eu entendo? Que há um diálogo no céu. O céu não é um lugar assim, está todo mundo lá assim, ó. Não, há um diálogo. Eu acredito que Deus fala com os anjos, dá ordem e direciona os seus anjos. Então Deus, ali, ele tem um diálogo. Nosso Deus não é mudo. Nosso Deus não está num pedestal amarradinho, todo feito de gesso, ou de bronze, ou de madeira. Nosso Deus é vivo, aleluia! Meus queridos, e o Senhor diz para Satanás, que disse Deus para Satanás? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviado do mal. O que Deus fala a seu respeito? Ou pensa a seu respeito? Ou como Deus vê você na atmosfera celestial? Que Deus vê. Salmo 34, se me falha a memória, versículo 19, diz que os olhos de Deus passam como chamas de fogo sobre a terra para contemplar os bons e os maus. Olha bem. Então Deus vê. E Deus via Jó. E deu testemunho de Jó. E Deus vai dizer para Satanás, porque não há outro como ele na terra, homem perfeito, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Já pensou? Tem gente que é temente a Deus, mas não se afasta do mal. Tem gente que ora é reto, outra hora é torto, é meia boca, meio aqui, meio ali. E aí, Deus está dizendo que Jó odeia o mal. E não é, vou ler um comentário aqui, dito que Jó era o único sobre a terra. Deus não fala isso. Você tem visto meu servo Jó? Homem temente a Deus, Deus dá testemunho dele, mas não diz que ele é o único. Talvez tivesse outros no mesmo estilo de Jó naqueles dias. Mas o negócio de Deus era com Jó. Tem hora que Deus tem um negócio contigo, Washington, que não tem com outro. Tem um negócio contigo, Leandro, que não tem com outro.
E às vezes a gente fica olhando e fala, será? Mas não é. E fica o negócio de Deus é contigo e não é com o teu vizinho, nem com a tua vizinha, nem com a tua mulher, nem com o teu marido. É contigo que Deus tem um negócio, mano. Quando Deus tem um negócio contigo, não é com a Carol. Entendeu? Tem um negócio com a Carol. É bem diferente do que tem contigo. Filho, não adianta. Deus tem um negócio contigo. E aí, não diz que Jó era o único sobre a terra. Mas, olha só, nesta terra que vivia para Deus. Deus não fala que Jó era o único que vivia para Deus dessa forma. Mas poderiam ter outros. Porém, é dito que ele estava mais próximo de Deus do que qualquer outro. Aprendemos com isso sobre a atenção minuciosa dada pelo Senhor nosso Deus a todos aqueles que o amam e o seguem. Olha isso. Atenção, Anderson, Gabriel, minuciosa dada por Deus àqueles que o seguem, àqueles que o amam. O que é minucioso? Vamos pensar? A gente tem que achar um negócio assim, mas é tão pequenininho, o óculos não dá, a gente arruma o quê? Uma lupa. No laboratório o cara bota um microscópio e aumenta aquilo, dependendo do tipo de pesquisa, aumenta lá 1 milhão de vezes no microscópio para poder ver. É um negócio tão minucioso. E é isso que Deus faz conosco, queridos. E aí, o que Ele está dizendo a respeito de mim? E o que Ele está dizendo a respeito de tu, Manu? Isso é o que Deus está dizendo a respeito de Jó. O que Ele está dizendo a respeito de tu, Manu? O que Ele está dizendo a respeito de tu, Rian? O que Ele está dizendo a respeito de tu, Bia? Que daqui um tempo vira a senhora Bia. Brincadeira para descontrair. O que Ele está dizendo a nosso respeito, Washington? Isso Ele disse a respeito de Jó. Que Jó odeia o mal. E que Jó é íntegro. Sabe o que é íntegro? Quando você vai no mercado comprar leite, qual leite você compra? Integral, desnatado e semi-desnatado e desnatado. Qual que você compra? Todo mundo quer integral, né? Integral é que está completo. Não foi tirado nada. Tá? Tudo que tinha naquele produto, que o de caixinha hoje, integral é só na caixa, tá? Que o resto está tudo quebrado lá dentro. É líquido lá dentro, você acha que é leite, mas o que tinha de propriedade no leite está tudo quebrado lá dentro. Integral é aquele que você vai lá no sítio, pega da vaquinha, bota na caneca, aquele é integral. Verdadeiramente integral. Está com toda a quantidade de proteína, de gordura, de tudo que você imaginar está nele. Então Deus fala que Jó, ele é um homem íntegro, perfeito, reto, temente a Deus e odeia o mal. Essas são as características de Jó. Sabe por quê? Porque nós vamos matar isso aqui no 28, que diz, determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará no seu caminho. Hoje, tem gente aqui dentro da igreja que talvez você olhe para você e ache que essa vida, como é que vai ser? E às vezes Deus está olhando para você, vai ser um empresário, rapaz. Você vai ser um cara grande, um empreendedor. Eu tenho um negócio contigo na internet, eu tenho um negócio contigo, mas tu está olhando para você. Você sabe que Deus escolheu Caim para construir cidade? Caim foi o primeiro camarada, missão delegada por Deus para ser construtor de cidade. O que o miserável fez? Matou seu irmão, de inveja de seu irmão. Mas Deus tinha um negócio grande com ele. E agora Caim, depois que ele mata o seu irmão, ele para tudo, quieta. Eu não sei quanto tempo leva, a Bíblia não relata esse tempo. Mas Caim fica um tempo esperando Deus vir matá-lo. Deus vir se vingar de Abel. E quando Deus chega para Caim e diz, cadê teu irmão Abel? Onde está seu irmão Abel? Ele fala, o que eu tenho a ver com a vida? Olha como que o cara ainda fala com Deus. O que tenho eu a ver com a vida do meu irmão?
Eu sei lá do meu irmão, como diz, isso aí não é problema meu, é seu. Mais ou menos nesse estilo, né? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho alguma coisa com isso? O cara, ele sabe o que ele fez. E nós somos assim com os outros. Quando a gente sabe que tem alguma coisa que a gente acaba respondendo áspero com os outros para não ser questionado. E aí, Deus vai apertando a coisa e ele fala, não, estou aqui esperando. E que Caim seja vingado 7 vezes mais. Ele mesmo dá a sentença para ele. E Deus disse, não, vou botar uma marca em tu, miserável. E ninguém vai te matar. E tu vai sair daqui para fazer o que tu tem que fazer nessa terra. E é o primeiro construtor de cidade. Interessante, né? Não tinha cidade até esse tempo. Mas ele constrói a primeira cidade. Então Deus tem um negócio com tu que não tem com outro. E tu precisa descobrir o que é que Deus tem com tu. Porque senão tu fica os dias passando e tu para lá e para cá perdido, a cabeça cheia de parafuso velho, enferrujado, chacoalhar, balança tudo dentro da cabeça, tu não sabe o que Deus tem contigo, mas Deus tem um projeto com a tua vida. Deus não te pôs nessa terra de graça. E Deus não enriqueceu Jó só para o diabo ir lá tirar o que Jó tinha. Não, Deus é Pai. E Ele dá. E dá abundantemente. Porque depois Ele mostra para o diabo o que Ele faz na vida de Jó. Ele dobra tudo que Jó tinha. Mas nós vamos ver aqui, queira Deus que eu consiga ter o tempo suficiente aqui para chegar lá. Vamos lá para o versículo de número 22, né? Toma agora, olha o que ele faz. Batendo no Jó. Toma agora a lei da sua boca. Vê que aqui a tradução está em letra maiúscula, mas na sua Bíblia provavelmente esteja com letra maiúscula, sua. O S é maiúsculo, porque está falando para o Jó tomar a lei da boca de Deus e ponha as palavras de Deus no seu coração. Ele está dizendo para o Jó é temente a Deus, o Jó está jejuando, está em cima do monte de cinza, com cinza na cabeça, enrolado em pano de saco, e o cara está batendo no Jó ainda. Por isso que depois eu vou mostrar para vocês, quando Deus fala, vai lá, se vocês não sacrificar, não levarem os animais para Jó sacrificar, e orar por vocês, eu não quero ver nem a cara de vocês. Sabe? Pensa hoje, quando a gente se ajunta para criticar um pastor, para criticar um obreiro, para criticar uma igreja, para falar mal, pensa isso como chega diante de Deus. Pensa como isso chega diante de Deus. Eu analiso as coisas de um modo geral. É que nem tudo a gente consegue falar dentro de uma pregação, mas vai analisando a Bíblia, passo a passo. Aí, queridos, olha bem, toma agora a lei da sua boca e ponha as suas palavras. Sua boca é a boca de Deus, suas palavras, a palavra de Deus em seu coração. Para Jó ter sido insultado por Elifaz desta maneira, deve ter sido uma pílula muito amarga para Jó engolir. Sabe, que o cara está lá, se humilhando diante de Deus, filho dentro, cinza na cabeça, um esterco de coisas queimadas, embrulhado em pano velho. Pano de saco é o pano de chão, irmã Alessandra. Esse pano de chão era feito com pelo de cabra, Anderson. Feito com pelo de cabra. Então esse pano só servia para as coisas grosseiras. E era isso que ele estava usando como veste. E o Elifaz chega pisando ele, pilhando ele. E Deus está de olho. Vocês pensam que Deus não está vendo o que alguém faz com vocês? Ou Deus mudou? Na cabeça de vocês, Deus mudou? Deus não mudou. É o mesmo. Então, quando alguém te pilhar, quando alguém te pisar, quando alguém te humilhar, faz o que Jesus fez. Como ovelha muda, foi para o matadouro e não abriu a sua boca. Jesus não abriu a boca, não questionou, não reclamou. Foi humilhado, espezinhado. E aguentou calado o castigo. Sabe, se fosse nós lá na cruz, tivesse botado nós lá, Washington,
que a gente ia falar para os que estavam embaixo? Espera aí que eu vou pegar vocês lá na frente, a hora que eu ressuscitar, nós se acerta. Lembra? Mas Jesus, caladinho, esperando cumprir todos os momentos. Agora olha o versículo 23. Se ao Todo-Poderoso te voltares, serás edificado, e se afastares da sua tenda a iniquidade. Versículo 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado e afasta a iniquidade da tua tenda. Ou seja, se converte ao Todo-Poderoso. Muda de direção. Tua vida está indo nessa direção. Então você pega a palavra de Deus, que é a palavra que saiu da boca de Deus, bota ela na tua vida, ela é contrária a você. Você vai ter que caminhar em sentido oposto. Espiritualmente falando, você ia nessa direção. É a direção do mundo, mas você se converte. Você faz a convergência, você começa a andar na direção de Deus, pela palavra de Deus. E olha a promessa. E olha a outra coisa. Afasta a iniquidade da tua tenda. Ele está dizendo para o Jó, afasta o pecado de dentro da tua casa. Bom, o Jó era o cara que, quando os filhos dele deveriam ser terríveis, porque Deus não fala nada dos filhos dele. Mas quando os filhos se juntavam, os caras faziam festa, tomavam mesmo um goró amuado, eu acredito que as festas eram grandes, era churrasco de tudo quanto era bicho, eu acredito, tanto de ovelha quanto de boi e camelo. E depois, o Jó, de madrugada, os caras fizeram festa lá. E o Jó de madrugada aqui, ó, sacrificando, orando e clamando a Deus pela vida dos filhos. Olha que lição para a nossa vida também, né? Será que a gente aguenta esse tranco? Jó se levantava pelas madrugadas para clamar a Deus pelos filhos. Oferecia sacrifício a Deus. Nós não precisamos oferecer sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz. Nós precisamos viver no sacrifício de Cristo, obedientemente à sua palavra. Aí olha só, se afastares da tua tenda a iniquidade. Agora isso para nós, eu preciso entender que nós somos afastados da nossa vida aquilo que é mal. É pecado? Arranca de você. Tem o hábito de criticar os outros? Para. Tem o hábito de comentar na vida alheia? Para. Tem o hábito de olhar os outros meio de olho torto, sempre maliciando alguma coisa? Para. Arranca isso da tua tenda. Naquele tempo a tenda era a casa. Paulo ensina aos Coríntios no capítulo 1, me ajuda aí, 3,16. Não sabeis vós que sois o templo ou a tenda do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Olha onde o Espírito Santo habita, em nós. E às vezes a gente tem um olho tão nocivo com relação a algumas coisas. Eu digo a gente, eu já caminhei um bocado, mas eu digo a gente que eu nunca me julgo melhor do que vocês. Entende? Porque a gente falha mesmo. Mas a gente não pode, porque é falho ou porque falha, se auto-justificar. Não, é que sou fraco mesmo. Ai, Deus. A gente tem que confessar o pecado a Deus e abandonar. E o ele está baixando o couro do Jó. Mas serve para nós precisamos atualizar a palavra de Deus, aplicá-la em nossa vida. Se ao Todo-Poderoso te voltar, ou seja, entregarem a tua vida a Jesus, porque Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, João 14,16, serás edificado. Olha o que Deus vai fazer com a nossa vida. Edificação, Ele vai nos erguer. Espiritualmente falando, Deus vai nos botar para cima e também vai mudar a circunstância ao nosso redor. Você pensa que a sua vida vai ser isso a vida inteira? O problema é mais fácil Deus mudar a sua história do que mudar você. Sabia? É mais fácil Deus mudar a sua história do que mudar você. Porque às vezes eu quero que Deus muda isso. Ai, Senhor, muda isso. Ai, Senhor, não aguento mais essa situação. Ai, meu Deus, muda isso para cá. Se eu for aqui, eu vou ficar tão feliz. E Deus está olhando para mim e está dizendo, eu quero mudar você. Eu quero mudar você. Quando eu mudar você, eu mudo isso aqui. Quando eu conseguir mudar você por dentro, eu mudo a circunstância ao seu redor. Porque às vezes a gente quer que Deus muda aquilo que nos incomoda. E Deus está olhando para nós e falando, eu quero mudar você, porque é você que me incomoda. Eu morri na cruz
pregado na cruz, derramei o meu sangue na pessoa do meu filho por você. Coloquei o meu Espírito Santo em você. E agora, como é que nós estamos agindo? Estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Amém! Amém. Aleluia! Olha o versículo 24. Segura isso, Rian. Muda de vida, Rian, que você vai ver Deus agir. Quem sabe nós temos aqui um grande empreendedor, um grande milionário sentado nessa cadeira. Eu creio. Não tem dificuldade, Gabriel, para Deus fazer isso. Às vezes a gente fica pensando, mas será? Será do diabo? É dúvida. Arranca a dúvida do teu coração. Diga, esse negócio que Deus tem é comigo. E eu é que vou mudar por dentro. Porque a gente podia... a gente pode mudar por fora. Vocês viram o Gustavo, o dia que eu vi ele depois de tantos anos, com a barba por aqui, cabelo, e hoje o Gustavo está mudado por fora e por dentro, porque a mudança começou dentro dele quando ele fez o pacto com Deus. Deus começou a trabalhar ele, mas isso não interessa, tem gente que muda por fora e não muda por dentro. O importante é o que a decisão que ele tomou dentro dele, a decisão dele mudou a circunstância ao redor. Olha só, eu estava falando nisso. Quando Deus muda você, ele muda a circunstância. Pronto. Ele interfere naquilo que mais te dói e mais te incomoda. Quem crê diz amém. Versículo 24. Vamos lá. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras preciosas. Sabe o que Deus está dizendo? Se ele conseguir mudar você, se você se unir com ele, além de você ter paz, ele vai te dar riqueza. Será? Sai fora que não dá para pregar para tu. Não tem será com Deus. Olha bem. Terás mais tesouro que a terra, e como pedras dos ribeiros que ouro de Ofir. Ele está chegando a lenha no Jó. O Jó está na presença de Deus. Ele é que não está entendendo nada. Mas o que ele está dizendo aqui, para nós aqui nessa noite, é uma coisa certa. Para nós é profético. Se nós nos achegarmos a Deus, se unir com Deus. Olha aí, os dois estão unidinhos. Um do ladinho do outro. Os dois. Eu estou aqui, minha mulher está lá. Nós estamos unidos quando nós estamos juntos, em casa. Aqui estão ali, outro aqui. Um exemplo bem bobinho assim, para falar em união. Se nós estivermos unidos com Deus, a promessa é para nós. Terás mais tesouro que a terra. E como pedras dos ribeiros de Ofir. Então o ouro de Ofir era a melhor qualidade, a melhor espécie, o ouro que não tinha impureza. Era o ouro de Ofir. E o texto aqui, deixa eu ler o comentário, ele diz, tu ficarás rico outra vez, e não somente te arrependeres. Ou seja, se você se arrepender, se você se voltar para Deus, entregar sua vida para Deus, você vai ficar rico. Agora, eu trouxe essa Bíblia, agora me lembrei por quê. Porque ele tem uma teologia que muita gente tem aí na mídia. A teologia é assim, se você estiver com Deus e Deus aprovando você, você fica rico. Se você for pobre, Deus não está abençoando você, Deus não está com você, você está longe de Deus, mesmo que você está dentro da igreja. Essa é a teologia dos doidos aí da mídia, da prosperidade. E Deus é Deus de prosperidade, porque ele fala isso em Salmo capítulo 26, versículo 22, ou 22, versículo 26. Deus ama a prosperidade dos seus santos. Então Deus é Deus de prosperidade. A religião da miséria é aquela de Francisco de Assis, que quanto mais pobre você for, mais facilidade você tem para ser ouvido por Deus. Francisco de Assis largou toda a riqueza da família, a família rica, e saiu como mendigo mundo afora. Por isso que ele foi canonizado como santo, porque diz que Deus ouvia ele por causa da vida miserável que ele estava vivendo. Essa é a religião da miséria, é a teologia da miséria. Eu não estou falando aqui de teologia de prosperidade, mas para aqueles dias, para a cultura dos dias de Jó, essa era uma teologia.
A teologia de Elifaz era essa. Ele vai dizer aqui, ó, Elifaz diz: tu ficarás rico outra vez, e se tão somente te arrependerás. Portanto, tu ficarás rico outra vez se tão somente te arrependeres. Portanto, o juízo estava associado à pobreza, enquanto a bênção era identificada como riqueza. Ou seja, a pobreza que Jó estava vivendo, o juízo que Elifaz fazia, ele tinha perdido tudo. O juízo que Elifaz fazia é que Deus tinha se afastado de Jó. Claro que não. Deus estava provando Jó, experimentando. Eu vi um pregador, estudioso das Escrituras, dizer, eu não sei se ele estava falando exatamente 100%, porque eu estou falando algo que eu ouvi de outro, que a situação de Jó levou 6 anos. 6 anos. Eu me lembro que uma tarde eu me assentei para ler o livro de Jó. Comecei no capítulo 1, e com umas 5, 6 horas de leitura eu cheguei no 42. Então, para quem começa com força para ler o livro de Jó, você lê em 2 dias, 3 dias, dá a impressão que a situação de Jó começou hoje, com 2, 3 dias acabou. Porque você acabou o livro. Não, senhor. Deus experimentando aquele homem. Talvez Deus vai experimentar você e vai fazer você passar num estreito longo, para que Ele, então, experimentando o teu coração, a tua fé, a tua firmeza, Ele comece a te abençoar. E olha aqui o que passou por isso. E eu passei por isso, passei para lá, Deus passou comigo para lá, Deus passou comigo para cá, Deus passou comigo para lá e Deus passou comigo para cá de novo. Minha família dizia que eu tinha virado vagabundo. Que eu não trabalhava mais, só andava com a Bíblia debaixo do braço. Tinha perdido o supermercado, perdido tudo, casamento tinha acabado. Graças a Deus que a minha mulher corajosa catou eu com 3 filhos, falou, vou dar um jeito nessa situação, vou mudar essa situação, e mudou mesmo, graças a Deus. E presta atenção, o Elifaz, o juízo dele estava associado à pobreza, enquanto a bênção identificava a riqueza, a bondade de Deus sobre o indivíduo. Então, Jó, você tem que se arrepender, arrancar a iniquidade da sua terra, se unir com Deus, ou seja, você está lascado, você está ferrado, ou você muda a sua vida com Deus. E o Jó estava em oração, em jejum. É isso que a Bíblia fala de Jó. Versículo 25. E o Todo-Poderoso então será o teu tesouro, e terás prata aos montões. E até o Todo-Poderoso. Sabe por que Todo-Poderoso? Porque o diabo é poderoso. Vocês sabiam que o diabo é poderoso? Só que o diabo é poderoso, mas Deus é todo-poderoso. Há uma diferença entre um e outro. O diabo tem poder até a hora que Deus permite ele agir. O diabo, na verdade, é um secretário de Deus. Deus permite ele agir, se acreditando ou não no que eu estou te falando, presta atenção e vai amadurecendo, que você vai entender o que eu estou dizendo. O diabo ele está a serviço de Deus, às vezes para perturbar a vida daquele que precisa ser transformado. Sabe por quê? Quanto mais Deus te dá, você estando errado, Deus está me abençoando, Deus está aprovando minha conduta. Deus está feliz comigo, porque está tudo dando certo. Quanto mais Deus dá para o camarada errado, mais longe de Deus ele fica. Mas quando Deus começa a tirar, permite que seja tirado algumas coisas, aonde que a gente corre? Para Deus. Eu me lembro que um dia eu fui para a igreja e dizendo para Deus assim, eu estava numa caminhada, eu lembro o local exatamente onde eu estava. Se um dia eu for com a irmã Edna lá em Dourados, vou levar ela e mostrar para ela o lugar. Eu passando na frente do INSS, eu sei exatamente o lugar, na frente do portão, eu disse para Deus, Deus, eu tenho ido na tua casa, eu tenho levado uma oferta boa, mas eu não era dizimista. E eu estou passando por isso por quê? Porque Deus tinha que mudar o camarada. Eu não estava interessado no meu dinheiro, Austin. Estava interessado em mim. Agora o dinheiro é por amor, fé, esperança e gratidão. Quando eu entrego meu dinheiro a Deus, quando eu entrego meu dízimo a Deus, eu entrego por esperança, por amor.
Por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que eu tenho nas mãos, eu estou entregando, eu entrego por amor, porque o amor de Deus por mim foi tão grande que ele sacrificou o Filho dele na cruz por mim. E eu entrego por gratidão. Jesus morreu por mim. Aquele lugar era meu, não dele. Ele tomou o meu lugar na cruz. E eu entrego por fé. Fé no quê? Na palavra. Eu entrego porque a palavra me ordena a entregar. E eu entrego por esperança. O que o Senhor disse? Faz prova de mim, eu abrirei janelas do céu e derramarei sobre vós bênção sem tamanho. Então, irmãos, o Todo-Poderoso é Deus. O diabo é poderoso, mas enquanto Deus permite. Porque a hora que Deus olha e fala, cessa, cessa, acabou, não tem mais. Sabe como eu vejo? O diabo é um cachorrinho na coleira com Deus. Na hora que Deus solta a cordinha, mas depois Deus pega a cordinha e puxa de volta. Ou então ele te dá autoridade. Sai, Satanás, em nome de Jesus. E ele sai. A autoridade que Deus nos deu a partir da cruz. Agora, olha bem, ele diz que ser reduzido à pobreza é a prova para Jó de que Deus estava contra ele. Ele está dizendo nesse texto, conforme nós estamos lendo, que a pobreza de Jó era a prova que Deus estava contra ele. E o Todo-Poderoso, então, será o teu tesouro e terás prata aos montões. Ou seja, se Deus for a prioridade da tua vida, Leandro, era o que ele estava dizendo, você vai ter prata aos montões. Isso hoje é uma verdade? É uma verdade. Se a gente se apega com Deus, firma com Deus, Deus vai prosperar a nossa vida mesmo. Mas a gente não pode vir na igreja por causa da prosperidade. Deve vir à igreja por causa da salvação, o amor, o perdão de Cristo, aquilo que nós recebemos dele através do sacrifício da vida dele na cruz. Agora, olha o versículo 26. Porque então te deleitarás do Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto a Deus. Como é que diz aqui? Porque então te deleitarás, ou seja, você vai ter prazer, deleite é prazer no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Se eu tenho prazer em Deus, levanto meu rosto para Deus, eu estou vendo Deus vivendo, convivendo, comunhão, união com Deus. E aí, escuta isso. É muito interessante que ele atrele toda a sua teologia à riqueza e à pobreza. Quão semelhantes são muitos na atualidade. Foi por isso que hoje eu quis trazer essa Bíblia, para evitar que eu esquecesse de falar sobre isso. A teologia que nós vemos hoje aplicada aí, através das mídias sociais é essa. Pobreza, porque Deus está contigo. Riqueza, porque Deus está contigo. Se entrega a tua casa para Deus, Deus vai te dar um condomínio inteiro. Para exagerar aqui, né? Você entrega a tua Land Rover e vai ganhar 10. Você entrega a teologia que muitas igrejas ainda pregam. E aqui nós estamos guardados, irmão, das heresias. Vocês querem ver São Paulo. E eu sei, porque a nossa convenção é São Paulo, os pastores que eu conheço, nós, em São Paulo, eles mostram, eles falam cada coisa, você fica olhando, mas verdade. Tem gente lá que está assim. O pastor Ronaldo Rampazzo, que veio na nossa conferência missionária, ele pregou um dia sobre a Babel espiritual. E aí ele fala na bagunça que é o que fazem da Bíblia e de Jesus determinadas igrejas. É a confusão da religião. Então nós, queridos, estamos aqui guardados e protegidos. É muito interessante que ele naquele tempo já tinha isso. Atrele toda a sua teologia à riqueza e à pobreza. Quão semelhantes são muitos na atualidade. Ou seja, Jó, se você se unir a Deus, se você, isso aí é legalismo. Não tinha humilhação, não tinha uma busca por baixo, é você. E aí ele disse, Deus vai te dar prata de montão, ouro
de montão. Você vai ter muito. E o ouro não é qualquer ouro, é o de Ofir ainda. Ou seja, se nós olharmos hoje para a Bíblia e para Cristo, Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele tem. Espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, materialmente. Deus tem o melhor. Agora, não é porque eu ando de Corolla que aquele que anda de Fusca não tem o melhor. Para com isso. Essa é a teologia que ele faz. Está entendendo? Então, Deus tem o melhor. Ele tem a paz interior, que isso aí não tem dinheiro e carro que compra. Tem nego que anda em carro 30, 40, 50 vezes melhor do que o meu. E não tem a paz no coração que eu tenho, que você tem. Não tem a alegria no espírito que vocês têm. Que nós temos. Irmãos, para já finalizando. Quem está cansado diz amém. Graças a Deus. Está todo mundo ligado. Está ligado? Está ligado, irmão? Está ligado, irmão? Que bom, está todo mundo ligado. Olha o 27. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e tu pagarás os teus votos. Se te arrependeres, Deus te ouvirá. Isso é uma verdade. Mas Deus também ouve gente ruim, que nem se arrepende. E Deus ouve, porque a Bíblia diz que Deus ouve a todos. Estou certo, Costa? Se você lembrar o versículo, pode até me ajudar. Deus ouve a todos. Você acredita? Agora, tem alguns que Deus não responde. Porque Deus tem um propósito maior com ele do que responder a oração. Mas quando ele entende o propósito de Deus, então Deus responde e faz segundo aquilo que apraz a Deus, muito mais além do que pedimos e pensamos, segundo a sua vontade. É o que Paulo ensina numa das suas cartas. Então, amados, olha bem, orarás a ele e ele te ouvirá, e tu pagarás os teus votos. 28, determinarás deste modo alguma coisa, e seja firme, e sobre os teus caminhos resplandecerá a luz. Quem é a luz? Quem é a luz do mundo? Jesus disse, eu sou a luz. Ou seja, luz é conhecimento. Eu passo a entender os propósitos, a vontade de Deus, tenho conhecimento de Deus a partir da hora que a luz entra na minha vida. Eu mesmo vou tomando decisões com a minha vida. E o camarada aqui, ele está espremendo Jó. Quando fores abatido, dirás tu, haja exaltação, e Deus salvará o humilde de olhos. Agora olha o que ele faz, vai dizer para o Jó. Ele continua a insinuar que Jó havia oprimido o pobre. E Jó vai dizer, ele fala que ele não fez isso. Mas ele continua a dizer, sabe quando você fala uma coisa para a pessoa e a pessoa, não, mas você... Aí você explica tudo de novo e a pessoa, não, mas você... Entendeu? E esses caras estão lá, os três. Ficaram 7 dias com Jó. Imagina que carniça. E a aflição que Jó teve que suportar. Aí, quando fores abatido, tirás tu haja exaltação e Deus salvará o humilde de olhos. Ele continua a insinuar que Jó havia oprimido o pobre. 30. E libertará até ao que não é inocente, pois pela limpeza das tuas mãos será libertado. Sabe o que ele faz, está dizendo aqui para Jó? Ele faz, pouco se dava conta de que, brevemente, esses amigos seriam libertos da ira de Deus pela intercessão de Jó. Eles nem estavam entendendo, nem ele faz, nem ele nem o outro, lá que não me lembro o nome, quem lembra pode falar. Eles não estavam entendendo o que Deus ia fazer. Quer ver? Jó 42, versículo 7 ao 9, filho. Jó 42. Versículo 7. Aleluia. Sucedeu, pois, na minha diz aconteceu, deixa eu ler lá.
Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita. Deus tinha falado aqui no 42, tá? Só que quando nós estamos pegando no 7, já perdemos o que Deus falou. Então, eu estou adiantando aqui. A minha ira se acendeu contra ti. Deus está falando para os caras. E contra os teus 2 amigos. Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó, em todo o seu sofrimento, ele engrandeceu a Deus. Ele exaltou a Deus. Ele falou bem de Deus. Salmo 102 ou 103 vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Já viu o crente quando ele está meio espremido por Deus? Como diz o ditado gaúcho, espremido em guampa, cheirado por rato. O rato vem cheirado por, igual rato em guampa, cheirado por gato. O ratinho vem correndo, entra numa guampa. Guampa é um chifre de boi. O chifre começa grosso e termina fino. Aí chega a hora que não vai mais e não tem saída. Aí o gatinho chega ali e cheira o ratinho. E o gaúcho diz assim: mais apertado ou espremido do que rato em guampa, cheirado por gato. Então, irmãos, tomai, pois, 7 bezerros. Cara, volta ali, meu filho. No outro é 8. 8. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, vai. Porque não disseste de mim que era o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Vamos lá para o 9. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. 10. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Isso é 8 ainda, né? O 9. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar. Isso é das nações. Um era de temanita, porque era o lugar que ele morava. Bildade morava em outro lugar, Zofar em outro lugar, o Naamatita. E fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Agora olha o que Deus fez com Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Deus dobrou a riqueza e também deu de novo os filhos a Jó. E aí as meninas mais bonitas e os meninos mais bonitos daquela época. Olha como Deus, sabe por quê? Porque Deus tinha que fazer ele esquecer o que ele perdeu e o que ele sofreu. Deus faz uma revolução em nossa vida. Sabe, quando Deus te abençoa, Ele te abençoa de tal forma, ou seja, Ele sempre abençoa, tá? Mas Ele abençoa de tal forma que a gente nunca lembra mais do que passou. A luta, aquele sofrimento, o choro vivido lá no passado. Deus nem permite mais que você fique olhando para aquilo. E eu tiro por minha vida, o que eu passei da vida. Quanta coisa eu vivenciei para chegar aqui. Então hoje eu vejo como Deus faz. Passei um pouco do horário, falei um pouco bastante, mas eu quero crer que eu edifique